meu nome é Lorena, bem-vindos ao meu canal e faz muito tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo. Enrolei bastante pra falar das minhas últimas leituras do mês com vocês porque eu imaginei que tinha uma lista muito grande que eu tava deixando acumular infinitamente, mas acontece que a verdade é que tem uma lista grande de livros que eu comecei e uma lista bem menor de livros que eu terminei. E é sobre essa lista que eu vou falar com vocês hoje. Então, sem mais demora, vamos começar. O primeiro livro que eu li, que já tem um tempinho, eu tenho que fazer uma forcinha pra lembrar, foi Amores Verdadeiros. Tem inclusive um vídeo que eu fiz resenhando todas as minhas leituras do ano até a metade, com uma frase só. E aí eu acabei falando um pouquinho de algum desses livros, inclusive Amores Verdadeiros. Se você ainda não assistiu, clica no card aqui. Mas é isso, eu acho que a minha experiência com esse livro pode ser resumida numa frase. Eu acho a Taylor Jenkins Reid uma autora incrível, só que ela se destaca muito mais nesses últimos livros que ela tem feito sobre celebridades, que é Daisy Jones, Evelyn Hugo, que eu já li os dois e amei, Malibu Renasce, que eu não gostei tanto, e agora Carrie Souto, que eu quero muito ler. Mas os livros de romance dela são ok só. Eu não acho que eles se destaquem muito. Costumam ser um pouco mais do mesmo do que já tem aí no mercado. Mas vale a pena ler se você já gosta dessa autora. Um que eu gostei muito foi Depois do Sim, porque ressoou especificamente comigo. Mas de um modo geral, minha experiência com os livros de romance dela tem sido meio assim. E esse não foi diferente. Eu achei que tinha uma moral interessante. Isso de que você pode ter mais de um amor da sua vida. Mas acabou sendo previsível no livro. A execução em si não é muito inovadora e revolucionária, mas pode ser um livro interessante que você pode gostar. Eu tava com muita expectativa pra esse em específico, porque tem muita frase desse livro que faz sucesso nas redes sociais. Mas eu achei bem previsível, essa é a sensação geral. Desde o segundo capítulo tava muito claro com quem ela ia ficar. Um dos interesses amorosos recebe muito mais foco do que o outro, e aí eu não conseguia nem shippar. Só que no final eu paguei um pouquinho a língua, porque eu me emocionei com a finalização, apesar de ter sido previsível. Conta a história de uma mulher que perdeu o marido dela um ano depois deles se casarem, e depois de lidar muito com o luto, ela acaba se envolvendo com outro cara que tem uma sincronia com ela maravilhosa, é o amor da vida dela também, até que esse antigo marido supostamente falecido volta à vida dela e ela não sabe mais com quem ela devia ficar. Depois eu li Belo Mundo Onde Você Está, que é o último lançamento da Sally Rooney, a mesma escritora de Pessoas Normais e Conversas Entre Amigos, e foi muito engraçado porque eu tenho uma amiga que é muito fã da Sally Rooney, e eu acredito que grande parte disso seja porque ela se vê muito nos personagens. Aquilo conversa muito com ela. E eu não tinha muito essa vivência com os personagens da Sally Rooney, mas eu queria ter, então eu ficava correndo atrás pra ver se finalmente eu teria essa vivência. E finalmente encaixou comigo Belo Mundo Onde Você Está, porque eu falo que é um livro ótimo pra você que tem daddy issues, como qualquer outro livro da Sally Rooney, ama conversas aleatórias com a sua amiga ou com as pessoas que são importantes pra você, ficar papeando sobre coisas sem sentidos, falando de política e da sua vida ao mesmo tempo. Tem uma personagem escritora, geralmente sempre tem personagens nos livros da Sally Rooney que giram em torno desse mundo de letras, mas tem uma personagem escritora de sucesso e sei lá, eu gostei. Gostei muito, principalmente por causa dessa parte de conversar muito com a sua amiga, porque é um livro que é contado sobre a perspectiva dessas duas amigas. Elas estão morando em lugares diferentes e elas se comunicam por meio de e-mails super longos em que elas contam o que estão acontecendo sobre a vida e ficam divagando sobre o mundo. Isso ressoou muito comigo. Pronto, adorei. Mas eu entendo que não seja um livro pra todo mundo, porque eu achei, talvez, que comparado com os outros livros da Sally Rooney, esse seja um pouco mais distante. Eu senti um distanciamento. Eu não sei se era na narrativa, não sei se isso faz muito sentido, mas eu acho que por isso não é pra todo mundo. Depois eu li Meu Policial, é só leitura de gostosa triste até então. E eu queria muito falar desse livro com vocês, porque eu acho que ele é panfletado errado por aí. Primeiro de tudo, ele é panfletado como a adaptação que vai ter o Harry Styles. Até aí não tem nada de errado. Foi por isso que eu li também, porque eu queria ver o filme. Mas é um livro muito parado. E conta a história de um triângulo amoroso na década de 50, entre o policial e uma mulher e um homem que se envolvem com ele. E tem muito desse contexto histórico também, que ser gay era ilegal. Mas não é por isso que eu quero que você leia esse livro. Quando eu tava lendo, a leitura tava meio que se arrastando, assim, até meio que a metade. E eu não tava tão interessada assim, mas nesse momento eu fiquei muito interessada. E eu não sei dizer ao certo se foi porque alguma coisa aconteceu ali no meio que eu realmente fiquei super interessada, mudou, deu uma virada, ou se foi o que eu acredito mais, que eu descobri uma entrevista com essa autora em que ela fala que a inspiração dela pra escrever esse livro foi a história, a biografia de um dos escritores favoritos dela, que aparentemente ele se envolveu com um policial na época dele, que era casado, e curiosamente, quando esse escritor que ela gostava muito tava morrendo, a pessoa segurando a mão dele no leito de morte era a esposa desse policial. E aí ela
ela ficou assim, gente, qual era a dinâmica desse relacionamento? O que faria alguém segurar a mão do amante do seu marido no leito de morte? E aí ela basicamente escreveu uma fanfic sobre isso. Não é uma fanfic, mas é uma história inspirada nisso. E faz todo sentido porque a história começa pelo final, o livro começa pelo final. Ele é contado tanto pela perspectiva da Marion, que é a esposa, quanto do Patrick, que é o amante. E como todos eles veem aquele policial que vai ser o Harry Styles. E começa com a Marion escrevendo como se ela estivesse contando pro Patrick o lado dela da história, já quando ela tá recebendo ele na casa dela pra cuidar no fim da vida. E eu não sei, esse clique na minha cabeça me ajudou muito a me conectar com a história. E eu comecei a ficar... Eu não conseguia largar o livro. Mesmo que tivesse meio parado, me parecia que tinha muita reviravolta acontecendo. Depois eu li um que foi um queridinho demais, que foi Today, Tonight, Tomorrow. Esse foi o meu livro escolhido pra participar do meu clube do livro viajante. Eu tô gravando um vídeo especial contando essa história pra vocês, mas eu chamei algumas amigas minhas das Bookheads pra participar desse clube do livro comigo, em que cada uma escolhe um livro, lê marcando e envia pras outras pra cada uma ler marcando, e no final você recebeu o seu livro de volta todo viajado e todo marcado. E ler esse livro marcando foi a maior delicinha do mundo. É um Enemies to Lovers entre dois adolescentes que estão no último dia da escola, prestes a se formar. É mais um Rivals to Lovers, porque eles competem muito no nível acadêmico, mas é incrível que essa história só se passa em 24 horas. E eu juro que não parece, que você vai shippar, que você não vai sentir assim que faltou desenvolvimento. É genial. Virou um dos meus favoritinhos do ano e era exatamente o que eu precisava nesse momento. Ele é só um romance fofinho, sabe? Mas é incrível e é engraçado. Depois eu li esse livro aqui, que eu tinha tanta expectativa pra esse livro, desde o ano passado, que eu tô louca pra comprar ele, em inglês mesmo. Eu fiquei me segurando, me coçando pra esperar lançar em português, porque eu vejo as gringas falando, enaltecendo, amando esse livro, e eu tava disposta a pagar o preço cheio do inglês, que era tipo uns R$91, paperback mesmo. Eu, não, Lorena, fé, espera lançar em português, e esperei. Então assim, a minha expectativa tava de milhões. Esse livro conta a história da Piper e do Brandon, se eu não me engano. E a Piper é uma socialite, influenciadora, bem superficial, bem estereotipada, e o Brandon é um pescador bruto, bem estereotipado. E aí a Piper faz uma besteira lá na cidade dela, e o padrasto dela, que tem todo money, meio que corta ela e fala que ela tem que ir, tipo assim, a penitência dela é ir passar um tempo na cidadezinha do pai dela, que ela não conheceu, porque morreu quando ela era muito nova, mas costumava ser um pescador também. Daí ela vai com a irmã dela, porque a irmã dela é a fiel escudeira que não vai deixar ela passar por isso sozinha. Eu queria muito ler esse livro, porque eu sabia que era um Enemies to Lovers, mas principalmente porque ela é uma influenciadora. E eu queria muito ler um livro sobre alguém que criasse conteúdo, falasse desse universo e tal. Pensei que ia me identificar por causa disso. Mas nesse aspecto é muito superficial, e é aquele tipo de livro em que ela vai pro campo descobrir o que realmente importa na vida, sabe? O que não era o tipo de livro que eu queria ler pra início de conversa. Eu queria que ela descobrisse as coisas dela. Inclusive, esse é um bom gatilho pra um dos próximos livros que eu vou falar. A questão sobre esse livro, que me deu muita raiva, talvez eu tenha sentido tanta raiva justamente porque a minha expectativa tava muito alta. Eu acho que pode ser uma leitura super legal pra você, justamente porque eu vejo muita gente falando bem desse livro na internet. E eu vou falar um pouco do porquê não foi pra mim, pra você decidir se você quer ler ou não. Eu não tenho intenção de ser agressiva com essa fala, mas é porque eu realmente não consigo entender também. Eu achei esse livro muito superficial. Todos os personagens só tinham um traço de personalidade completamente estereotipado. Eu achei a escrita meio ruim também. Isso é bem subjetivo, mas eu achei tudo muito sem pé nem cabeça, muito rápido. Eles dois ficam juntos muito rápido. E às vezes isso é um padrão em livros hot, porque eu acho que esse livro tá mais próximo de um hot do que de uma comédia romântica. E olha que eu nem tô começando a falar aqui do machismo, porque assim, o interesse amoroso é um estereótipo de pescador, pegador, homem bruto, assim. Então tinha muitas frases machistas no livro e também umas frases no meio do hot que eu ficava às vezes assim, gente, que é isso? Eu começava a rir muito. Mil desculpas pela minha raiva pra quem gosta desse livro. Eu só precisava extravasar, porque eu não tinha condição de lidar. Depois desse eu li Cool for the Summer, que conta a história de uma protagonista que teve um verão de autodescoberta em que ela se relacionou com uma garota e agora ela tá voltando, vai começar
começar o ano escolar, ela acabou se separando da garota porque elas moravam em cidades diferentes e aí não ia dar pra levar pra frente. Sempre fico meio revoltada com isso em livro porque eu namorei à distância por 5 anos. Mas o grande baque é que ela chega na escola e todo mundo consegue sentir como ela tá mudada, como ela tá interessante, diferente. E já de cara, o maior crush da vida dela, que ela tem há anos, presta atenção nela e fica tipo, interessado. E aí, óbvio que ela não vai dormir no ponto, já chega correspondendo ao interesse dele também, e é aí que ela vê que a garota com quem ela se envolveu durante todo o verão tá estudando na escola dela também, só que mal tá olhando na cara dela. Eu achei um livro super gostosinho, super levinho adolescente, e foi ótimo pra desestressar. E aí depois eu li Book Lovers, que foi o último livro que saiu da Emily Henry, uma autora que eu sou apaixonada, já falei muito dela aqui pra vocês, talvez vocês estejam cansados de ouvir. E é esse livro que eu ia mini comparar com Aconteceu Naquele Verão, porque a protagonista é uma agente literária. Então livros fazem muito parte da vida dela. Livros e filmes ela tem muito interesse. E a visão de mundo dela é permeada por isso também. Então ela já começa dizendo pra gente que não tem aqueles filmes e livros em que o protagonista ou a protagonista são pessoas super ocupadas da cidade e aí por algum motivo vão parar num lugar mais remoto, numa cidadezinha pequena, numa área rural. E aí eles conhecem algum local que é ou um cara mais bruto ou uma garota de bem com a vida, natureba, e acaba se envolvendo, enfim, é um romance. Sabe esses livros e filmes assim? Que aí o protagonista ou a protagonista largam tudo pra morar lá na cidade, nessa nova vida, enfim. Geralmente nesse tipo de livro ou filme, o protagonista ou a protagonista tinha uma namorada na cidade grande. E geralmente esse estereótipo dessa namorada da cidade grande é que ela é superficial, muito vaidosa, muito workaholic, e a Nora, a protagonista desse livro aqui, se identifica como essa namorada. E ela, inclusive, já teve muitas experiências de namoros que terminaram exatamente assim. Daí alguma coisa acontece que ela tem que viajar pra uma cidadezinha pequena e lá ela encontra o Charlie, que é uma pessoa que ela já conhecia e se envolve no romance com ele. E o que eu mais gostei nesse livro, depois eu vou fazer uma resenha mais detalhada mesmo, porque eu quero muito falar mais, mas o que eu mais gostei foi justamente essa diferença de que esse não é um livro sobre ela descobrindo o que importa na vida e deixando de ser a pessoa que ela era pra se tornar uma pessoa mais conectada com o presente, ou mais calma, ou sei lá o que, deixando as redes sociais de lado, nunca mais pega no celular. Esse é um livro de ela aprendendo a se amar do jeito que ela é. Uma pessoa que ama trabalhar, que é ansiosa, que é vaidosa, que é isso e que é aquilo e tá tudo bem, sabe? E eu achei essa visão muito refrescante. Depois desse livro eu li Oceano Entre Nós, que foi um livro que eu ia ler pra uma leitura coletiva de uma amiga minha, mas acabou que eu só consegui ler 1 ou 2 capítulos antes do encontro acontecer e fiquei me sentindo mal por isso, de abandonar o livro. Então, depois de tudo isso, eu peguei e resolvi ler ele a fundo e eu simplesmente amei. Ele conta a história de uma garota muçulmana vivendo nos Estados Unidos na época, assim, um pouco depois do 11 de setembro e tendo que lidar com o tanto de preconceito fervendo no país. E eu fiquei muito tocada pelo tanto de raiva e medo reprimido nela. Toda a vivência dela, toda a forma dela de lidar com tudo, eu achei ela muito forte e foi muito gostosinho também acompanhar esse romance. Ela se envolve com um personagem também muito fofinho e eu fiquei muito emocionada, não vou falar o que acontece, enfim, mas eu recomendo muito a leitura. É da mesma autora de Estilhaça-me, mas tem essa pegada mais contemporânea, mais realista mesmo. Depois eu li O Grande Gatsby para um vídeo especial no canal em que eu leio livros recomendados pela Taylor Swift e é muito estranho porque eu não sei direito falar sobre clássicos, porque independente se eu gostei ou não, parece que não importa, sabe? Porque ele vai continuar sendo um clássico de qualquer forma. E por isso tem muitos critérios que eu uso pra avaliar, que daí eu fico meio perdida. Eu fico pensando sobre a mensagem geral, a importância do livro, como tudo foi retratado e se eu gostei ou não, que parece algo menos relevante na equação. Mas como vocês estão aqui para saber se eu gostei ou não, eu vou dizer que eu gostei e foi uma grande surpresa porque eu achava que eu não ia gostar. Eu já tinha ouvido falar algumas tretas sobre esse autor e que nesse livro tinha gatilho de violência doméstica, mas acabou não sendo o que eu esperava e acabou, na verdade, sendo uma leitura bem leve, porque eu vou admitir, uma coisa que eu gostava muito no livro era o fato de que ele era curto. Então, nos momentos em que a leitura ficava mais maçante e eu queria parar de ler, eu pensava, não, eu vou continuar lendo porque ele é muito curtinho e ele vai acabar daqui a pouco se eu continuar. E eu ficava muito feliz por isso. Mas eu achei interessante o simbolismo geral do livro. Eu acho que foi uma leitura válida e é tão curta assim, sabe? Eu acho que vale a pena ler também. Principalmente se você se interessa por história dos Estados Unidos, anos 20. E Swifties, fiquem espertos, porque tem muitas menções da Taylor Swift a esse livro nas músicas dela, nos clipes. E essas menções me
fizeram refletir ainda mais sobre o livro em si. E por último, eu li Romance Real, que foi o livro que eu recebi no Clube do Livro Viajante. E esse é um romance nacional da Clara Neves, que é a mesma autora de Conectadas, que também é um livro sáfico, os dois são, que ficou mais conhecido nas book redes, mas eu ainda não li. E esse é um livro que eu acho que você vai gostar se você gosta de One Direction. Tem muitas menções às músicas no início dos capítulos e o livro jorra menções e referências a One Direction o tempo todo. Mas a história em si é um romance sáfico entre uma garota, uma brasileira, que acabou de perder a mãe e ela tem que ir morar com o pai em Londres, só que é um pai que ela não conhece direito mais e que abandonou ela há muito tempo. Então ela tem muita raiva, ela não queria estar lá, ela tá muito frustrada e ela tá de luto ainda. E aí ela acaba se envolvendo com uma garota que tem uma conexão meio misteriosa e suspeita com a família real britânica e vivendo um conto de fadas. É bem um romancezinho clichê que, se você se interessou por todas essas coisas, a sinopse, a coisa do One Direction, provavelmente você vai gostar, mas não foi muito pra mim, porque eu acho que eu preciso de mais, assim, só ser um romancezinho clichê não é suficiente pra mim, eu preciso de mais pra me conectar com o romance e com os personagens. E eu passei muito tempo do livro com raiva da protagonista, porque ela tá certa em ficar com raiva, ela tem raiva do pai dela que abandonou ela tá de luto, mas o jeito que ela lidava com essa raiva, às vezes era tão exagerado pra mim que me tirava da história. E talvez seja porque eu não sou mais adolescente. É possível, mas isso me criou muita dificuldade em me conectar de verdade com ela. Me conta aí embaixo se você já leu algum desses livros e quais deles você quer uma resenha mais detalhada. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar para apoiar o canal e principalmente usar meu link de afiliada se você quiser comprar algum desses livros ou se você só quiser apoiar o canal com qualquer coisa que você quiser comprar. Me ajuda muito e eu preciso do apoio de vocês para profissionalizar e crescer ainda mais o canal. Muito obrigada por assistir até o final e beijos, até a semana que vem!